E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava aqui prontinho, com o roteiro na mão pra gravar um vídeo pra vocês que eu prometi de Eyal Antidote, né, que é um donghua baseado em uma novel BL. E eu acabei lembrando de um vídeo que era pra ter gravado no final de semana e eu esqueci completamente. Eu simplesmente esqueci completamente de fazer esse vídeo e eu não podia deixar passar. Antes tarde do que nunca, ele tem que sair. Hoje a gente vai falar sobre as notas da autora que saiu de BJ Alex, né? As notas da Minhua, os comentários dela, que basicamente saiu um epílogo depois do fim da side history do Changwoo e do MD. Ela fez um epílogo com vários comentários, respondendo questões que os fãs levantaram sobre a produção, sobre o que ela planejava, o que ela planeja. E eu decidi trazer pra vocês e comentar, né, as notas dela. Ele tá disponível lá no Lezhin de graça, você não precisa pagar pra ler os comentários da autora, então você pode acessar a página de BJ Alex no Lezhin e ler, só que só tem em inglês. Se você quiser saber em português basicamente o que ela falou, eu vou estar falando pra vocês aqui nesse vídeo. Ela começa a nota já dizendo que espera que todo mundo tenha gostado da história do Changwoo e do MD, e que ela planejava publicar essa história logo após o término da história principal, só que acabou vindo quase um ano depois, só 10 meses depois, porque ela teve alguns problemas pessoais e isso acabou atrasando toda a produção. Ela explica que durante o processo de produção, ela percebeu que ela tinha muito conteúdo sobre o Alex, né, sobre o Jiwon e o Deji, só que ela só tinha algumas notas, algumas pequenas informações sobre o Changwoo e o MD, e ela percebeu que ela queria criar uma história que fosse divertida, só que ao mesmo tempo essa história ela também precisava ser picante, e porque os episódios especiais que envolviam os dois personagens, o Changwoo e o MD, que a gente via lá na história principal, eles eram assim, eles já tinham um tom mais sensual, um tom mais picante, e ela precisava aproveitar isso. Só que ao mesmo tempo ela sabia que para desenvolver um pouco mais as personagens, ela precisava colocar algum conflito na história, alguma coisa que atrapalhasse o relacionamento deles, porque se tu se basear apenas no que viu na história principal, apenas no que tinha nos capítulos especiais da história principal, eles iam estar simplesmente vivendo felizes para sempre, fazendo as suas sessões de BDSM como sempre. Dessa forma, pensando desse jeito, tentando inserir um conflito sensual e caliente dentro da história, né, pra atrapalhar um pouco a história do MD e do Changwoo e desenvolver o relacionamento deles, e o resultado então foi inserir um segundo sub que vinha pra atrapalhar um pouco a felicidade que existia entre os dois, os dilemas de relacionamento que o Changwoo ainda enfrentava, e como ver o MD envolvido sexualmente com outro rapaz ia colocar ele numa posição onde ele finalmente ia perceber que, o que ele realmente queria e como ele não podia correr o risco de perder o MD. A Minhua comenta ainda o quão insegura ela é em relação ao que envolve sexualidade nestes dois personagens, porque, como eu falei antes, ela disse que nos capítulos especiais onde o Changwoo e o MD apareciam, a coisa era sempre muito intensa, né? Era sempre muito picante, e ela precisava preservar isso aqui. Só que com toda essa insegurança, ela acabava sempre perguntando pro editor dela, pros amigos, o que eles achavam, se ela não tava exagerando, porque se precisasse ela pagava tudo simplesmente, porque ela tava sempre achando que era demais, tava sempre muito insegura com isso. Ela comenta sobre as palavras de segurança que eles usavam e como ela achava que aquele era um conteúdo muito interessante de inserir na história. Afinal de contas, nos capítulos especiais até aqui, né, até a side history, elas nunca tinham aparecido, os meninos nunca tinham usado elas, mas isso não quis dizer que ela nunca estivesse pensando nelas. A questão é que simplesmente nunca pareceu apropriado inserir elas naqueles momentos, só que ela sempre achou interessante o poder e o significado que essas palavras têm dentro de uma relação de submisso e dominador, e que ela sempre pensou no conceito de que o mestre também tem essa palavra e o mestre também pode usar ela, tanto que é o resultado, né, da side history, que o primeiro a usar uma palavra de segurança é o MD, não é nem o Changwoo. Inclusive o processo de escolher essas palavras também foi bastante complicado, segundo a Minhua, porque ela não tinha muita informação sobre as personagens. Como eu já disse, ela tinha fichas gigantescas sobre o Jiwon e o Deji, mas sobre o Changwoo e o MD ela só tinha algumas anotações. Então as poucas informações que ela tinha sobre as personagens, ela precisava escolher palavras que combinassem com o conceito
deles, né, que combinassem com a mensagem que as personagens tentam transmitir, que fugissem completamente a ideia da sessão, né, porque é muito importante que a palavra de segurança, ela não tenha nada a ver com a sessão, porque é preciso ser uma palavra completamente aleatória para mostrar que aquela pessoa que tá participando da sessão, ela saiu completamente do personagem e que não tem nada a ver com o que eles estão fazendo no momento, ela quer realmente parar. Aparentemente ela pensou em muitas palavras ruins e ela não conseguia decidir, até que ela chegou ao momento em que ela escolheu macarons e baunilha, e ela gostou do retorno, ela disse que o público ficou bastante contente, todo mundo parece ter gostado das escolhas. Sobre o Soo Seung-hoon, ela fala que ela sabia que era um personagem que não iria ter grande participação, que não ia se desenvolver demais, e a única coisa que ela queria garantir é que ele fosse muito bonito, que de fato ela conseguiu. O personagem é incrivelmente lindo, e que ela ficou bastante surpresa e contente que as opiniões sobre o Soo Seung-hoon quando ele surgiu, elas variavam muito, mas que por dentro ela tava só pensando em por favor, não se encantem por ele, por favor, não façam isso, não se apaixonem por ele. E claro que ela comentou sobre a infelicidade dos fãs por não terem visto o MD pelado. E ela fala que na imaginação dela, ela nunca conseguiu imaginar o Myeon-jae pelado, ela nunca conseguiu imaginar ele pelado, sem roupa, pra poder desenhar ele assim, e que mais do que isso, o personagem totalmente pelado não combina nada com a personagem do MD. A gente não pode discordar disso, né? Como eu falei pra vocês no meu vídeo sobre o último capítulo, isso constrói muito da personagem, desse mistério, e eu acho que deixa ele ainda muito mais sensual quando tu tem que ficar imaginando como ele seria sem roupa. E ainda na nota da autora, a gente tem um Chang-woo bonitinho, pequenininho, comentando que ele pelo menos viu. Ela termina os comentários agradecendo a todo mundo que gostou e aproveitou da história do Chang-woo e do MD. Ela diz o quanto foi trabalhoso aquela história, como ela começou tipo em fevereiro, acho que foi dia 1º de fevereiro, ela começou a produzir, cada capítulo levava em torno de 10 dias de produção, e aquilo tomou muito tempo dela, e claro, pra garantir sempre mostrar o melhor de BJ Alex e também pra preservar bem a saúde dela, ela sempre fez tudo com muita calma, então pode parecer que o trabalho tenha sido lento, mas sempre houve uma grande preocupação com isso tudo. E ela ainda diz que agora ela vai tomar um pequeno descanso de algo em torno de 2 semanas, e que dia 26 de junho, isso gente, acho que semana que vem, a gente tem um episódio especial de BJ Alex de novo. E como nessa nota especial a gente ainda vê uma imagem do Ji-won e do DG, a gente pode já deduzir que a história vai ser sobre os nossos personagens principais, sobre o nosso casal principal, então a gente vai ter aí uma side history sobre os nossos queridinhos. Eu tô muito feliz, muito ansioso. Deixa aqui nos comentários quais as suas expectativas para essa nova side history que ela tá pra lançar. Não tem maiores informações pelo que eu vi, a gente não sabe se vão ser vários episódios, se vai ser um capítulo só. Eu gosto muito de ler as notas da autora, eu gosto muito dos comentários que elas fazem, né? Essa informação, por exemplo, sobre o fato de não mostrarem o Myeon-jae pelado é muito legal, tipo, acho que diz muita coisa sobre essa questão, né, que os fãs pediram tanto, mas é muito legal quando eles trazem essas informações, trazem essas notas, esses comentários extras pra gente. Então agora a gente fica aqui com essa expectativa pro episódio especial, a gente fica todo mundo ansioso e animado. Deixe aqui nos comentários as expectativas de vocês. Se gostaram do vídeo, deixem o like, porque ele é super importante. Desculpa ter quebrado a rotina do canal, porque eu acabei lembrando que eu queria muito fazer esse vídeo. Então depois de amanhã a gente vai ter, eu prometo, depois de amanhã a gente tem o vídeo de Antidote. Eu vou tentar amanhã, mas não é garantido. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se quiser ajudar o canal financeiramente, você pode participar do clube de membros. Tem uma opção ali se você só quiser me ajudar. A gente viu os emojis que eu trouxe aqui na live passada e eles são muito bonitinhos, ficaram muito fofos. Então clica no link aqui embaixo em Seja Membro. Se você tiver pelo celular, tem um link na caixa de descrição, ou você vai lá para a página do canal aqui no YouTube e tem o botão de Seja Membro. Também acende o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Lá você fica sabendo tudo o que acontece. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.